Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Mais uma vez é um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com os irmãos. Hoje com o último estudo dessa série, que a gente chama de série Apocalipse Fácil. Foram essas 5 quartas-feiras. Relembrando um pouquinho, na aula passada nós vimos sobre tudo o que iria ocorrer no período tribulacional. Vimos o que ocorreu com a igreja durante o período tribulacional, com Israel e com os gentios ímpios. Tudo isso culminando na volta de Cristo no final da tribulação. E agora, pedir para o pessoal da mesa já colocar os slides, por favor. Nós vamos ver o que vai acontecer no plano de Deus depois do retorno de nosso Senhor Jesus. Quando Ele retorna no final do período tribulacional para julgar o mundo, estabelecer o reino. Meus livros vocês já conhecem, a coleção Teologia Fácil, formada por esses 4 volumes. Eu sempre trago alguns exemplares que eu deixo ali no hall de entrada, para quem quiser dar uma olhada ali no finalzinho do culto. E caso você não possa dar uma olhadinha hoje, eles também sempre estão disponíveis na livraria da igreja. É só você chegar na livraria da igreja e perguntar lá onde estão os livros do pastor Gabriel. O pessoal já vai te mostrar ali onde ficam os meus livros. E você tem toda a liberdade também para ir lá, dar uma olhada, folhear e adquirir. Tá bom? Vamos prosseguindo então, gente. Milênio. É interessante que, quando nós vemos profecias como Isaías 11, que dizem que quando o Senhor, o Messias, retornar e estabelecer o seu reino sobre a terra, haverá uma plena e total paz em toda a criação. As profecias dizem que leão e cordeiro pastarão juntos. Não haverá mais animais selvagens, predadores, carnívoros. Todos os animais voltarão a ser herbívoros e dóceis, como eram lá no Éden, antes do pecado contaminar a criação. Porque o que transformou essa natureza, tornando os animais selvagens, ariscos e muitos deles predadores, e eles começaram a devorar uns aos outros, foi a corrupção do pecado. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos 8, dizendo que esta criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, para que ela seja liberta desse estado de decadência em que ela se encontra. Então perceba que o milênio, toda essa transformação que haverá na terra, não é algo 100% inédito nessa criação, mas é um retorno às origens, um retorno ao estado original do Éden, de como tudo deveria ter permanecido se Adão e Eva não tivessem caído em pecado. E nós vamos ver como será esse reino messiânico. Eu começo aqui falando dos eventos, deixa eu ver aqui, não foi. Aí. Então, relembrando para vocês, quando Jesus volta e coloca ordem em toda aquela bagunça do período tribulacional, aquele caos. Quais são os eventos preparatórios para o milênio? Vocês veem aí, primeiro, Satanás é preso por 1000 anos. Apocalipse 20 vai dizer que vem um anjo forte, pega Satanás, o acorrenta, o lança no abismo, onde ele ficará preso por 1000 anos para não tentar as nações. Junto com isso, nós temos o final da primeira ressurreição. A primeira ressurreição, depois você pode ver lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que a ressurreição glorificada tem uma ordem. Cristo, que é a primícia da ressurreição, ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, imortal, e depois os que são dele em sua vinda. Então a primeira ressurreição, que é a ressurreição de salvos, ela tem 3 etapas. A primeira etapa foi a ressurreição do próprio Cristo. Ele deu início. Depois, no arrebatamento, os santos da igreja também serão ressuscitados para essa forma glorificada. E agora aqui, na volta de Cristo no fim da tribulação, ela é concluída com a ressurreição de todos os santos do Antigo Testamento, desde ali de Abel, o primeiro que morreu, até João Batista, vamos dizer assim, até o início dessa transição de Antigo para Novo Testamento. E também mais os mártires da tribulação. Todos aqueles que se converteram durante a tribulação, mas foram perseguidos e mortos, principalmente pelo anticristo e seu governo durante o período tribulacional. Então todos estes ressuscitarão,
também com corpos imortais, glorificados, e eles poderão participar do milênio, já em corpos imortais. Depois nós temos os julgamentos de Israel e das nações. Como eu comentei na aula passada, o Senhor Jesus dará ordem aos seus anjos para que vasculhem toda a terra, reunindo todos os sobreviventes da tribulação, tanto judeus quanto gentios, ali em Jerusalém. E ali todos serão julgados pelo Senhor. Os que se converteram durante a tribulação serão aprovados e receberão o direito de entrar e participar do milênio, ainda com seus corpos mortais, porém regenerados ao nível que Adão e Eva tinham lá no Éden. E os reprovados sofrerão morte física e perdição eterna. Sendo assim, o milênio começa com 2 grupos de santos: os já glorificados, os já imortais, e os ainda mortais, porém transformados e regenerados. Nós vamos ver essa questão dos súditos do milênio daqui a pouco em mais detalhes. A ceia das bodas do Cordeiro, que é a conclusão da festa de casamento de Jesus com a igreja. A festa começa lá no céu, mas ela se conclui aqui na terra. E essa ceia, o banquete final das bodas do Cordeiro, ela será ao mesmo tempo uma festa de encerramento, da celebração de casamento entre Jesus e a igreja, mas também uma festa de inauguração do milênio, do reino messiânico. Então ela terá essa dupla referência. E por fim, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial paira sobre a terra. Vocês estão vendo ali ela em formato desse cubo dourado. Depois você pode ler em detalhes, Apocalipse 21, descreve como será essa nova Jerusalém, que eu vou tratar em mais detalhes logo a seguir. E os eventos contínuos no reino? Como será o milênio? O que ocorrerá durante esses 1000 anos? Jerusalém é o centro do mundo milenar, o próprio Jesus reina na terra por 1000 anos, seu trono estará no templo de Jerusalém, a humanidade se multiplicará repovoando a terra e todas as nações virão adorar a Cristo em Jerusalém. Será um reino onde efetivamente nosso Senhor Jesus estará sentado num trono no templo de Jerusalém, reinando não apenas sobre Israel, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, reinando sobre toda a terra. E assim será o reino messiânico. E os súditos, como eu mencionei agora há pouco, serão formados por 2 grupos de pessoas. Os que já experimentaram a ressurreição ou a glorificação, já estarão em corpos imortais, indestrutíveis, semelhantes aos anjos. Eu posso dizer que para estes a eternidade já começou. Mas ainda haverá um segundo grupo de pessoas, os sobreviventes da tribulação, que foram aprovados nos julgamentos e entraram no milênio com seus corpos ainda mortais. Estes se casarão, terão filhos e repovoarão a terra, voltando a ter uma longevidade igual a que as primeiras gerações, logo após Adão e Eva, tinham, vivendo vários séculos, podendo chegar facilmente aí até a 1000 anos. E assim haverá essa divisão. E também os já glorificados, do qual a igreja faz parte, eles serão os administradores do milênio. Então eu costumo brincar, se você no decorrer da sua vida prestou um monte de concurso e não conseguiu virar funcionário público, tenha certeza que no milênio todo mundo vai virar funcionário público aqui. Vai virar funcionário público diretamente de Cristo, para trabalhar em prol do reino messiânico em toda a administração. Então fique tranquilo que a nossa hora vai chegar. E para você também, que ainda está em dúvida, e esses mortais, como vão ser? Eles vão morar só na terra. Depois eu vou falar melhor sobre a Jerusalém Celeste. A Jerusalém Celeste, ela, durante o milênio, vai estar acessível só aos já glorificados. Ela estará pairando nos ares, como que flutuando mesmo. Daqui a pouco eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Também quero falar com vocês sobre a Terra durante o milênio. Como será o planeta Terra como um todo? Ele será totalmente restaurado. Esse planeta inteiro voltará a ser como era o Éden antes da queda. Não haverá mais
lugares desertos, nem lugares áridos, nem sol abrasador, nem desastres naturais, nem vulcão, terremoto, maremoto, tornado, nada disso. Tudo voltará em plena paz e harmonia, como era o jardim de Deus lá na criação original, antes do pecado contaminar essa criação. E isso não se estenderá apenas ao reino vegetal e mineral, mas, como eu disse, também ao reino animal. Todos os animais voltarão a ser pacíficos, dóceis e herbívoros, né? Então, quem nunca teve vontade aí de ter um leão de pet? Né? De ter um leão, um tigre, uma onça, um urso, né? Você vai poder ter a vontade no milênio, porque todos os animais vão ser dóceis, vão ser tranquilos. Né? Você vai poder lá fazer carinho, não vai ter problema nenhum. Porque esse era o propósito da criação original. Né? Tudo em paz e harmonia. Não era para ter violência, guerra e nenhum tipo de conflito. Né? E o templo de Jerusalém? Por que ele tem que voltar a existir? Por que tem que existir um templo durante o milênio? Né? Eu coloquei alguns pontos. Primeiro, para que a santidade de Deus seja vista pelos povos. E perceba que esse templo de Jerusalém, agora no milênio, ele será o palácio do próprio Cristo. Ele será o local do trono do Messias em toda a terra. Jerusalém será a capital do mundo, não só de Israel. E lá estará o trono do Messias. E Ezequiel 47 nos dá uma visão muito bonita. Ezequiel capítulo 40 em diante, tudo é sobre o milênio. No capítulo 47, ele vai dizer que da soleira do trono do Messias começará a nascente de um rio. E esse rio vai crescendo, sai do templo, depois sai de Jerusalém e vai engrossando e vai aumentando. E quando ele sai de Jerusalém, ele se divide em dois afluentes. E um vai para o que hoje é chamado Mar Morto, e esse mar se torna o Mar Vivo. Porque essa água é uma representação, é uma manifestação da própria vida de Deus, que está sendo derramada e espalhada sobre a terra. E o outro afluente vai para o Mar Mediterrâneo, que nada mais é do que uma parte do Oceano Atlântico, está conectada ao Oceano Atlântico, ali pelo Estreito de Gibraltar, né? E assim ele se espalhará por todo o oceano, saneando, restaurando e purificando toda a terra. E esta água, que é a vida do próprio Deus, que sai do trono de Cristo, irá purificar, santificar e manter santificada durante todo o milênio, todo o nosso planeta, todo o planeta Terra. Por isso tudo será restaurado. Também como um local para a execução do sacrifício memorial. Aqueles que são contrários à vertente que nós cremos, chamada pré-milenista, de que o milênio é literal e começará depois da volta de Cristo, eles costumam levantar uma objeção, dizendo, não pode voltar a ter sacrifício, porque Cristo já foi o único e suficiente sacrifício. E eu concordo com isso, porém, sacrifício para perdão de pecados nunca mais haverá. Mas aqui não se trata de sacrifício para perdão de pecados, mas como um memorial. Então vamos entender essa ideia de memorial. Lá na 10ª praga do Egito, quando os hebreus estavam no Egito, Deus estabeleceu um memorial. O memorial da Páscoa, da Pessah judaica, em que um cordeiro deveria ser morto e o seu sangue colocado nos umbrais das portas ali, para que o anjo da morte não entrasse e não ferisse os primogênitos. E Deus estabeleceu esse memorial como memorial perpétuo sobre toda a casa de Israel. Isso está lá em Êxodo, também em Levítico. Mas o Senhor Jesus, 1500 anos depois disso, numa noite de celebração de Páscoa, levanta o cálice e diz agora, este cálice é o meu sangue na nova aliança para perdão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Então ali em Mateus 26, por exemplo, o Senhor Jesus, ele atualiza esse memorial. Ele pega o memorial antigo que Deus tinha estabelecido na época de Moisés, que era a Páscoa judaica, e agora transforma na ceia do Senhor. E para nós cristãos, a igreja de Cristo, o nosso memorial é a ceia do Senhor, onde lembramos da morte e ressurreição do Senhor Jesus e aguardamos o seu retorno. Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, vai dizer, façam em memória de mim até que ele venha, até que ele volte. Então eu pergunto para vocês,
Se Deus estabeleceu que nós devemos celebrar a ceia do Senhor até a volta de Jesus, e depois que Jesus já tiver voltado, a gente vai continuar celebrando ceia? Não. Ele será atualizado novamente para um outro memorial. E esse memorial será justamente o sacrifício do cordeiro no milênio, onde será, assim como na Páscoa, morto um cordeiro para que seja preparada uma refeição, onde os santos poderão se assentar à mesa, celebrar e relembrar durante todo o milênio a obra redentora do Senhor, agora concluída e plenamente estabelecida durante o reino messiânico. Esse será o memorial. Também para a habitação da glória divina e, como eu já marquei, será o centro do governo messiânico. E eu quero falar com vocês também algumas outras teorias que surgiram na história a respeito do milênio. O que é o milênio e como entendê-lo. Essa vertente que eu estou explanando para vocês, a chamada pré-milenista, ela sempre foi a vertente da igreja primitiva. Todos os cristãos dos primeiros 300 anos de igreja, dos apóstolos até o final do século III, eram 100% pré-milenistas. O que significa isso? Eles criam que o milênio será literal, que ainda não tinha começado e que irá começar depois que Jesus voltar. Mas, a partir do século IV, quando o Império Romano pretensamente, pelo menos, se converteu ao cristianismo, dando início ali por Constantino, que virou a imperador ali e professou que se converteu ao cristianismo, começou a haver uma migração para um modelo de interpretação alegórico. Porque eles pensavam assim, o maior reino do mundo, que domina o mundo há 1000 anos, o Império Romano, agora se converteu e se tornou cristão. O império que antes perseguia os cristãos, agora se torna um império cristão. Então as pessoas daqueles dias olharam e falaram, isso é o reino de Deus começando. Isso é o milênio se estabelecendo. Mas como encaixar as profecias e promessas literais que foram dadas a Israel e sua descendência? E aí que veio, por meio da filosofia grega, de influência da filosofia grega, uma ideia de alegorizar as profecias bíblicas, colocando a igreja como grupo que substitui Israel no cumprimento dessas promessas e dessas alianças, e que se apropria do cumprimento delas de forma alegórica. Então, como vocês viram lá na primeira quarta-feira, quando eu falei das alianças eternas, Deus prometeu a Abraão e sua descendência uma faixa de terra, a terra prometida, ali do rio do Egito ao Eufrates. E Israel nunca cumpriu toda essa faixa de terra. Mas agora, pelos alegoristas, eles dizem, como a igreja é o novo Israel, então isso agora se aplica à igreja de forma alegórica, e não é mais uma faixa de terra, mas é todo o mundo que vai ser conquistado para a igreja por meio da pregação do Evangelho. Então perceba que essa interpretação alegórica, ela surge apenas no século IV. E ela começa a ser difundida com cristãos como João Crisóstomo e posteriormente Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona é considerado o verdadeiro pai do amilenismo, já do final do século IV para o século V. E perceba que a ascensão dessa teoria chamada de amilenismo, de que o milênio, nós já estamos vivendo ele de forma alegórica, que ele é um período de tempo indefinido entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, e que a igreja já substituiu Israel e está de forma alegórica vivenciando e experimentando o cumprimento dessas promessas. Isso surge já num contexto do início da ascensão do catolicismo romano. Então o amilenismo, por mais que os reformados queiram negar, ele é uma teologia católica e sempre foi, desde suas origens. O amilenismo está diretamente associado ao início do catolicismo romano. E a prova disso é que o amilenismo só passa a existir no século IV. Nos 3 primeiros séculos de igreja cristã não existia milenismo. Tá?
E uma outra corrente que vai surgindo, né, porque o amilenismo depois coloca o bispo de Roma, que veio a ser o Papa, como representante de Cristo na terra. É daí que vem o termo em latim, né, vicaris Dei Filii, né, vigário do Filho de Deus, substituto do Filho de Deus. Como se ele próprio estivesse ali no trono de Davi, reinando sobre toda a terra. E é o que a Igreja Católica crê e defende até hoje. Até hoje, a escatologia da Igreja Católica é o amilenismo. Mas na Reforma Protestante, isso tem que ter uma sutil alteração. Ali a partir de João Calvino, né, século XVI principalmente, começa a ser atualizado para uma versão protestante, uma versão reformada do amilenismo. Que é assim, nós vamos rejeitar a autoridade do Papa, o Papa não representa Cristo reinando na terra. Então quem representa? A própria igreja. A igreja não é o corpo de Cristo? Então ela representa Cristo reinando na terra. Tá, mas então, quem são os súditos? É a igreja. E quem é o rei? É a igreja também. Então perceba que já ficou confuso o negócio aí, né? Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas que essa ideia que depois vai ser chamada de pós-milenismo, e no século seguinte ela ganha força, século XVIII, por exemplo, ela vai ensinar a ideia de evolução contínua. O que significa isso? De que cada vez mais pessoas irão se converter, conforme o evangelho for pregado, até chegar no momento em que quase o mundo inteiro vai virar crente. E aí, quando o mundo inteiro virar crente, pela própria mudança de valores morais e de conduta dessas pessoas, o mundo ficaria cada vez melhor até se tornar o paraíso na terra. E aí Cristo voltaria para pegar o reino pronto, conquistado pela transformação causada por meio da pregação do Evangelho. Só que parece que as pessoas que defenderam isso, se esqueceram completamente do que o Senhor Jesus falou, de que conforme o fim dos tempos se aproximasse, a sociedade ia ficar cada vez pior, não cada vez melhor. Não é o que Jesus falou, que seria semelhante aos dias de Noé, ao ponto de ele dizer, será que quando o Filho do Homem voltar achará fé na terra? Então perceba que isso destoa totalmente do ensino do próprio Senhor Jesus. E essa ideia de evolução contínua, que veio do pós-milenismo, ela depois vai transbordar em vários meios. Por exemplo, Darwin vai aplicar isso na biologia e criar o que é chamado hoje de teoria da evolução das espécies. Porque se a ideia é uma evolução contínua, ele acabou absorvendo e bebendo dessa fonte. E aí, no século seguinte, Friedrich Nietzsche vai transbordar isso para a sociologia, dizendo, olha, essa evolução contínua não se aplica só no reino animal em geral, mas também no ser humano. E que o ser humano ainda não está no seu estágio final, e ele tem que evoluir para uma forma mais avançada, um ser humano melhor, um 2.0, o que ele vai chamar de super-homem ali na frente. E depois, quando vira o século XX, o que acontece? O governo alemão, ali de Adolf, que vocês sabem quem é, se apropria desses escritos de Nietzsche também e coloca isso em prática. Se a humanidade precisa evoluir, os menos evoluídos estão consumindo espaço e recursos, estão atrapalhando a evolução e por isso precisam ser eliminados. Então perceba que os desdobramentos desastrosos que uma teologia errada lá no século XVII causaram. Tá? Por isso que do século XIX e XX em diante, houve essa retomada do pré-milenismo. O pré-milenismo volta com força, porque ele é simplesmente a leitura da Bíblia. Quando a pessoa lê a Bíblia de forma honesta, isenta, e vê que Deus fez promessas e alianças eternas, e que isso que foi prometido ainda não se cumpriu, mas Deus jurou pelo seu nome, pela sua santidade, que irá cumprir isso, nos torna obrigatório entender que tem que haver um período no futuro, onde todas essas promessas que Deus fez irão se cumprir. E aí tem que haver um momento no futuro onde o povo de Israel ocupará toda essa terra, onde o nosso Messias sentará num trono em Jerusalém para reinar sobre a casa de Israel,
onde o povo de Israel, em sua maioria, se converterá e reconhecerá o Senhor Jesus como Messias. Tudo isso tem que se concretizar. Por isso que do século XX em diante volta a ser a visão predominante, o pré-milenismo, que é essa que eu estou explicando, conforme nós cremos. Se vocês querem aprender em mais detalhes todas essas vertentes, essas nuances, a origem histórica de cada uma, eu recomendo a leitura do meu livro, o Manual Prático de Escatologia, principalmente os capítulos 2 e 10, que são os que eu trato dessas questões. Tá bom? Vamos prosseguindo então. Porque ainda não é o fim. Ao final do milênio ocorrem várias coisas. Na transição do milênio para a eternidade, 5 grandes eventos ocorrerão nesse processo de transição. O primeiro deles é a rebelião final de Satanás. Apocalipse 20 vai nos dizer que ao final dos 1000 anos, Satanás será solto. Então perceba que não foi ele que conseguiu fugir, não foi a corrente que enferrujou. Ele foi solto. Isso é permissão de Deus e plano de Deus. Deus tem propósitos a cumprir por meio disso, Deus não faz nada à toa. E ao ser solto, ele sai pelas nações, seduzindo as pessoas que nasceram durante o milênio para se aliar a ele. Então perceba que essa primeira geração que é aprovada no julgamento e entra no milênio, ela está salva. Ela viu como foi a tribulação, ela viu os juízos, ela viu o anticristo, ela viu como o mundo sem Deus fica. Mas eles se casam, têm muitos descendentes, muitos filhos, e milhões de pessoas irão nascer durante o milênio, já debaixo do governo de Cristo. Estas nunca experimentaram como era o mundo antes de Jesus ter voltado. E por isso, Satanás irá seduzir muitas dessas pessoas, E aí eu costumo dizer que, parafraseando um pouquinho, ele vai chegar e vai dizer: você aqui não está contente com o governo atual, ele é ditador, não está contente com o governo do Messias, então se junte à minha oposição. Vamos levantar uma oposição contra esse governo, vamos derrubar esse governo. E é isso que ele vai fazer. E o texto bíblico diz que ele vai levantar um exército tão numeroso como a areia do mar. Mas dessa vez o resultado será diferente. Não será como no Armagedon, onde ele vem com esse exército, ataca Jerusalém e causa dano, antes de ser derrotado. Apocalipse 20 vai dizer que quando o número das pessoas que hão de se juntar a Satanás estiver completo, e esse exército profano marchar em direção à Terra Santa, Deus irá fazer cair fogo do céu e os consumirá completamente. Se você lembra, no final do Armagedon, eles são mortos pelo sopro de Cristo, pela manifestação de sua glória, e Cristo manda as aves virem e devorar a carne desses cadáveres. Já que depois do final do milênio é diferente. Eles serão mortos carbonizados. Cairá fogo do céu e os consumirá completamente até as cinzas. E assim esse exército rebelde será destruído, e essa última rebelião contra Deus, ela será encerrada. E para que serve-nos isso, Para mostrar que o ser humano está corrompido pelo pecado em sua essência, até o profundo de sua natureza. Porque o que mais é o milênio, a não ser esse momento em que Deus vai provar para o ser humano que mesmo colocado sob as melhores condições possíveis em todos os aspectos para que ele não peque, quando tiver oportunidade, ainda vai ter um monte de gente que vai se aliar a Satanás e vai pecar. Já parou para pensar nisso? E isso quebra totalmente essa ideologia mundana de que o ser humano é resultado do meio, de que ele nasce bom, mas se torna mal porque o meio é mal. Isso é uma coisa absurda, porque quem formou o meio? O meio é formado das pessoas. Se o meio é mau, é porque as pessoas são más, Então, o milênio será a prova cabal disso. Que o ser humano, mesmo sob as melhores condições, ainda irá cair, ainda irá pecar. E necessita da restauração e do novo nascimento em Cristo.
E então, após essa rebelião final, Satanás agora é lançado no lago de fogo, onde já estavam o anticristo e o falso profeta. E o texto diz que todos eles serão atormentados para todo sempre. E aqui nós temos um ponto interessante, porque alguns grupos sectários tentam ensinar a ideia da aniquilação do ser para a eternidade. De que ao ser jogado no lago de fogo, os ímpios irão sofrer durante algum determinado tempo, até que o seu corpo se consuma por completo, e eles deixarão de existir, não haverá um tormento eterno. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que sim, haverá um tormento eterno para os ímpios, assim como haverá uma vida eterna para os salvos. Perceba que anticristo e falso profeta já estavam ali há 1000 anos nesse momento. Eles não se arrependeram, o sofrimento deles não diminuiu, eles não se consumiram, eles continuam com um sofrimento tão intenso, igual ao de Satanás, que acabou de ser lançado naquele momento. Isso nos mostra que o sofrimento no lago de fogo é eterno, sim. E depois dessa rebelião final, começa o processo de destruição dessa criação para uma nova criação. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, ele vai dizer que os elementos se desfarão pelo calor. Nosso planeta se tornará como que uma grande bola de lava, onde será tudo queimado e consumido. Lá atrás, a primeira destruição no dilúvio foi pela água. Essa será pelo fogo. E então, antes disso, aqueles que se permaneceram fiéis a Cristo e seu governo são transformados para a natureza glorificada e se juntam aos demais glorificados, todos ali na Jerusalém celeste, que estará plainando nos ares nesse momento, não estará conectada à terra. Mas para que na eternidade céus e terra se fundam em uma única coisa, como era na criação original de Deus, Deus não fez duas criações, Ele fez uma só, física e espiritual, e estavam unidas. Mas o pecado causou uma rachadura nessa criação, e rachou ela em 2 pedaços. E aí ela ficou com um pedaço físico e um pedaço espiritual. Mas para novos céus e nova terra, para o estado eterno, o plano de Deus na redenção é consertar tudo isso e unir novamente a criação. Mas para que essa criação física seja novamente unida à esfera celeste, ela tem que ser totalmente purificada de todo e qualquer vestígio de pecado. Então, os elementos se desfarão pelo calor, onde tudo será consumido. Essa terra será retornada ao estado de matéria-prima. E a partir dessa matéria-prima, Deus fará novos céus e nova terra. E enquanto isso, ocorrerá 2 outros eventos que estão diretamente conectados. O primeiro deles é a segunda ressurreição. Como eu disse, a primeira ressurreição ela é apenas de salvos. E ela é concluída logo antes do milênio começar. No início do milênio, todos os salvos já terão ressuscitado, restando apenas os ímpios a aguardar a ressurreição. E agora, a segunda ressurreição é o momento onde os ímpios são chamados a julgamento. Então a palavra vai dizer que todos os perdidos ressuscitarão, e ali em Apocalipse 20 vai dizer que a água devolverá seus mortos, o fogo, a terra, a sepultura, porque ele faz alusão a todos os tipos de sepultamento que a pessoa pode ter. Então, alguns quando morrem são cremados, então o fogo devolverá seus mortos. Outros quando morrem são lançados no mar ou num rio, então a água devolverá seus mortos. E outros são sepultados em cova, e a sepultura devolverá seus mortos. Então todos os que morreram sem Cristo, todos os que morreram ímpios, ressuscitarão para comparecer ao juízo do grande trono branco, que é justamente o próximo evento. Este é o verdadeiro juízo final, onde todos os ímpios comparecerão diante do trono de Deus para receber a sentença condenatória. Não há nenhuma chance de salvação para eles, todos eles já estão perdidos. Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Imagina que uma pessoa é presa em flagrante com provas cabais do crime que ela cometeu. Mas ela vai primeiro para o centro de detenção provisória, aguardando o julgamento. E pode ali permanecer 1 ano, 2, 3, quanto for necessário. Mas
em um determinado momento, ela vai comparecer perante o juiz para ser julgada e receber a sentença. E quando ele recebe a sentença condenatória, aí sim ele é transferido para o presídio de detenção permanente, para cumprir até o final da sua pena. A ideia aqui é exatamente essa. Os perdidos já estão ali no Sheol, já estão no Hades, em sofrimento, em tormento, aguardando o momento de comparecerem perante o juiz para receberem a sentença. E é exatamente isso que será o momento do julgamento do grande trono branco de Deus. Todos comparecerão perante o trono. E a Bíblia vai dizer que livros foram abertos. Esses livros são o registro da onisciência de Deus. Deus vai mostrar para cada pessoa como foi a vida dela, tudo que ela fez, todo o pecado que ela tem, e que por isso a condenação que ela sofrerá é justa. Mas perceba que o texto bíblico vai dizer, e foi aberto outro livro, o livro da vida, o livro do Cordeiro. Este é o livro que contém os nomes dos salvos. Todas as pessoas que entregaram suas vidas a Jesus como Senhor e Salvador, têm o seu nome escrito lá. E aí o texto vai dizer, e todo aquele que não tem o nome no livro da vida, é lançado no lago de fogo. Isso nos mostra uma lição muito importante, porque, em última instância, o que condena cada uma dessas pessoas não são os seus pecados. Porque todos nós pecamos, todos nós temos pecado. O apóstolo João, em sua primeira carta, vai dizer que se alguém diz que não tem pecado, chama Deus de mentiroso. Mas se confessamos o nosso pecado, temos em Cristo um fiel advogado para nos defender perante o Pai e nos representar. Então perceba que o que realmente condena essas pessoas não foram os pecados dela. Foram elas terem rejeitado o evangelho que poderia salvá-las. Deus vai mostrar que todas essas pessoas tiveram oportunidade de crer no Evangelho, entregar sua vida a Cristo e serem salvos pela graça, mas rejeitaram a Cristo e ao Evangelho. E por isso, a justa sentença deles é ser lançados no lago de fogo para sofrer por toda a eternidade. E uma coisa que me chama muita atenção nesse texto de Apocalipse 20, é que nós não vemos ninguém gritando, ninguém esperneando, ninguém dizendo que o julgamento foi injusto, ou que ele não merecia ir para lá. A impressão que nos dá, além do texto, é que as pessoas são lançadas lá quietas, caladas, porque diante da santidade e da justiça plena e absoluta de Deus, não há palavras. Todas elas terão a plena consciência e convicção de que o justo destino que elas merecem é a condenação eterna. E assim eles serão lançados no lago de fogo, onde sofrerão por toda a eternidade. E isso é uma coisa muito pesada de dizer, irmãos. Por isso que alguns grupos tentaram inventar essa ideia do aniquilacionismo, de que a pessoa vai sofrer um pouquinho e depois vai se desintegrar. Mas isso não é o ensino bíblico. O ensino bíblico nos diz que assim como haverá vida eterna para o salvo, haverá tormento eterno para o perdido. E isso é irreconciliável, não tem como ser mudado. Nós temos apenas que confiar que Deus é justo, é bom, é soberano e decidiu fazer dessa forma. E assim o será. Mas tentem imaginar um pouquinho o que é o lago de fogo. Porque as pessoas aqui terão corpo, elas já terão passado pela ressurreição. E como eu disse em quartas anteriores, assim como o corpo dos salvos é semelhante ao dos anjos, podemos inferir que o corpo eterno dos perdidos será semelhante ao dos demônios. Será um corpo demonificado. Então, imagine uma pessoa tendo uma dor de queimadura no corpo inteiro, ao mesmo tempo, para sempre, e o corpo não se consome. Esse é o tormento eterno, uma parte do tormento eterno, porque essa é a parte física, e a parte mental, e a parte psicológica, e o remorso, e o sofrimento de saber que negou a Cristo e o Evangelho e por isso está lá. Por isso a importância de que nós possamos pregar o Evangelho a toda criatura, para que no que compete a nós, o mínimo de pessoas possíveis tenham esse destino tão cruel.
E assim é concluído o julgamento do grande trono branco, e em paralelo com isso são criados novos céus e nova terra. Uma realidade totalmente diferente da nossa. Por exemplo, a Bíblia diz que não haverá mais noite, haverá só dia. Será um dia para sempre. Também que não haverá mais mar. Essa nova terra não tem oceano, é só terra. Né? Olha que interessante, tantas coisas assim diferentes da nossa criação. E a Bíblia nos fala muito pouco sobre como será a eternidade com Deus. Né? E por que fala pouco? Porque a nossa mente hoje, humana, finita, ela não tem condições de entender em profundidade como será a eternidade com Deus. Por isso, eu gosto desse texto de 1 Coríntios 2,9, que apesar de, no seu contexto imediato, ele estar falando da pregação do Evangelho, eu acredito que há aqui princípios espirituais que nós podemos aplicar a essa realidade. O texto nos diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você gosta mais da tradução Almeida, mais antiga, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí eu costumo usar a seguinte ilustração para explicar isso. Imagina que Deus apareça para você materializado, igual o Morgan Freeman aparece ali naquele filme O Todo-Poderoso ali para o Jim Carrey. Né? Acredito que a maioria de vocês já devem ter assistido. E aí ele fala assim para você: meu filho, me conte como você quer que seja o céu, como você quer que seja a vida eterna. E aí você vai falando, e ele vai anotando, vai anotando. Quando você termina, ele fala: terminou, meu filho? Terminei. E aí ele fecha e fala assim: você tem alguma dúvida que se ao invés de fazer desse jeito aqui, eu fizer do jeito que eu estou pensando, eu vou te surpreender a muito. Quando você chegar lá, vai ser muito melhor do que você imaginou e eu vou te surpreender. É por isso que cada um de nós será grandemente surpreendido. Né? Eu tenho um pastor amigo meu, entre vários amigos, Saulo Stan. Ele deve estar nos assistindo lá de Arco Verde nesse momento ali. Ele mora lá no Nordeste. E ele escreveu um livro chamado Surpreendidos pela Eternidade. E a ideia é exatamente essa: seremos surpreendidos pela eternidade. Quando nós chegarmos lá, não é só que nenhum olho nunca viu, nenhum ouvido nunca ouviu. Nenhuma mente nunca imaginou como será. Deus irá nos surpreender a muito, e todos nós teremos essa plena consciência de chegar lá no céu e falar: valeu a pena muito mais do que eu esperava, na vida eterna com Deus e com Cristo. Então, qual é a nossa conclusão aqui do estudo? A Bíblia nos revela com clareza como será o futuro. No final, todo o pecado será punido. Satanás e seus anjos caídos serão definitivamente derrotados. Todos aqueles que entregaram suas vidas a Cristo e foram fiéis a Ele, receberão o prêmio da vida eterna. Em contrapartida, aqueles que o negaram serão atormentados no sofrimento eterno. Deus já nos revelou o final da história. Eu gosto muito de citar nesses encerramentos aquela frase de Billy Graham, que diz: eu já li o final da história, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Já pararam para pensar na grandeza disso? Deus já nos revelou o final da história. Você já sabe como vai ser o final. É só você se manter fiel a Cristo e você sabe qual vai ser o seu destino lá na frente. Só depende de você. O que Cristo tinha que fazer por você, Ele já fez. Aqui eu tenho alguns meios de contato, então vocês podem ver ali no meu Instagram, @prgabrielporto, também o meu Facebook, Gabriel de Oliveira Porto, e o meu canal do YouTube. Né? O canal do YouTube, na verdade, é PR Gabriel de Oliveira Porto. Então, vocês procurem lá, por exemplo, o meu canal do YouTube, eu já tenho ele há muitos anos. Vocês encontrarão ali mais de 250 vídeos de pregações, palestras, pequenos cursos, debates, devocionais, pregações, também documentários, muito conteúdo bom, totalmente gratuito para vocês poderem ali também crescer no conhecimento da palavra de Deus.
também os meus livros que vocês já conhecem. E eu gostaria de, nesse momento, pedir para o pessoal da mesa fazer a transição para aqueles outros slides que eu passei, porque eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do Seminário Batista Livre. Vocês talvez estejam vendo que eu estou com essa camiseta diferente hoje aqui por baixo do paletó. Esse é o nosso uniforme do seminário. Eu acredito que a grande maioria de vocês, ou talvez até todos, tenham gostado muito desses estudos, dessas quartas-feiras, que foi edificante para vocês e que vocês possam ter crescido muito no conhecimento da palavra de Deus. Mas eu quero trazer vocês a uma reflexão. Não precisa acabar hoje. Você já parou para pensar na possibilidade de continuar tendo aulas como essa, uma vez por semana, onde você aprenderá não só Apocalipse, não só escatologia, mas se debruçará sobre todos os assuntos da teologia, um de cada vez, ensinados com profundidade, com embasamento bíblico, com professores especialistas, capacitados, experientes, homens de Deus, para poderem abençoar a sua vida. Isso é o Seminário Batista Livre. O SBL já está consolidado com 18 polos já definidos e várias outras propostas para novos polos. E nós temos a bênção de ter um polo aqui, dentro da nossa igreja, com aulas todas as segundas-feiras à noite, aulas presenciais apenas uma vez por semana. Quando tiver pronto o slide, vocês podem colocar, por favor, tá? Também onde eles são, os alunos aqui podem estudar de uma forma suave, não é uma coisa pesada, não é uma coisa enfadonha. Em 3 anos, ter uma formação com um bacharel em teologia, reconhecido pela ETAL. Então eu quero fazer esse desafio a vocês hoje. Dos que estão presentes aqui, quantos já são alunos do SBL? Levante a mão aí para o pessoal te conhecer. Temos alguns alunos aqui já com a gente, vocês podem conversar com eles também. E então, vocês podem também ter esse testemunho, mas eu acabei de receber informação aqui de uns problemas técnicos aí, que acabou o slide não passando, mas tudo bem, não tem problema, eu vou falando com vocês. Nós temos aqui à disposição esse seminário localmente aqui na própria igreja, usando as instalações da igreja. O nosso preço é muito abaixo do que o que a maioria das pessoas pensam. Então, para vocês terem uma ideia, pagando até o dia 10 de cada mês, por apenas R$ 165 por mês, você consegue fazer um bacharel em teologia em 3 anos, com aula presencial apenas uma vez por semana. Então eu peço para que vocês pensem nessa possibilidade, orem a Deus. O estudar teologia não é só para pastor, para diáconos, para lideranças, é para todo cristão. Todo cristão tem que ser capacitado para poder exercer o seu chamado de uma forma mais eficiente, seja qual for. Amém, irmãos? Então agora aqui na saída eu também estarei à disposição ali no hall de vocês. Pastor Jamierson, quer dar uma palavrinha? Vem aqui, ainda temos alguns minutos sobrando, pode trazer uma palavrinha para a gente. O pastor Jamierson Oliveira é o diretor do Seminário Batista Livre, está nos presenteando hoje aqui com a presença dele, veio lá de Guarulhos para poder aqui nos abençoar também. Paz, Deus abençoe. Graça e paz, queridos. Que bênção, uma alegria estarmos juntos esta noite. Um mês de estudo como esse, vocês são de fato privilegiados. Alguns episódios aqui das quartas-feiras eu acompanhei online, então parabéns ao pastor Wagner, toda a diretoria da igreja, pela iniciativa de num mês como esse, um mês de férias, que o pessoal tem um pouquinho mais de tempo, ter esse tempo de estudo aqui na palavra de Deus. E escatologia parece muito difícil, parece bastante complicado, e de fato tem pontos ali de difícil entendimento, mas entenda, essa é uma doutrina para nos gerar confiança, amém, queridos? Sabendo que Deus está no controle de todas as coisas.
A história não está correndo a esmo aí, né? Como se ninguém soubesse o que está acontecendo ou fazendo. Ou seja, nós temos um Senhor controlando a história. Me permita apenas lembrá-los que Apocalipse 21, e versículo 5 diz assim, que aquele que está sentado no trono, e eu gosto muito dessa ideia, é um Deus que não está arrancando os cabelos, desesperado. Aquele que está sentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas. Então podemos confiar no Senhor. E esse é o estudo da palavra de Deus. Teologia é isso. É estudar Deus, os planos de Deus, a palavra de Deus. Então eu entendo e concordo com o pastor Gabriel Porto, que esse deve ser um interesse de todo crente. Estarem preparados, como diz o apóstolo Pedro, preparados para responder com mansidão a razão da sua esperança. Sabe aquela dúvida quando alguém te faz uma pergunta bíblica e você não sabe responder? Sabe aquela dúvida que você tem, um filho pergunta, um parente pergunta, um colega fala uma bobagem da Bíblia e você fica ali travado, você não tem uma resposta, porque você não sabe como a Bíblia chegou até nós, você não sabe se você pode confiar nas profecias, você não sabe se aquilo que você entende é o correto. Qual a solução para isso? Sentar numa sala de aula e aprender. E o Seminário Batista Livre aqui tem gerado esse resultado. O pastor Gabriel Porto aqui está conosco desde o início. O pastor Wagner desafiou a igreja 3 anos atrás, não foi isso, pastor Adalberto? E agora no meio do ano, agora nós tivemos a formatura, né? A formatura não, encerrou o curso, um grupo de mais de 50 irmãos, dos quais boa parte são membros aqui de Boas Novas. Estiveram ao longo de 3 anos conosco aqui, e concluíram agora no meio do ano, estão aí em fase de TCC, entrega de trabalho de conclusão de curso, e no final do ano aí a gente está projetando uma grande cerimônia de formatura. Isso passa rapidinho. Cada sala de aula, cada dia em sala de aula é uma coisa assim extraordinária. Nós temos assumido um compromisso com os alunos. Você pode até chegar com preguiça na sala de aula, cansado da sua tarefa durante o dia. Mas quando você for embora, você sai com a seguinte mentalidade: se eu tivesse perdido a aula de hoje, teria perdido um grande conteúdo. E tem sido essa experiência, queridos. A experiência do aluno em sala de aula tem sido transformadora. Os alunos saem assim, uau, que aula foi essa? Porque o corpo docente que vem dar aula aqui, como o pastor Gabriel, outros professores, mestres, especialistas, doutores. Então é uma coisa assim maravilhosa. Parabéns à Igreja Batista Boas Novas por abrir esse espaço para um curso teológico e por esse apoio que temos. E você é convidado a estar conosco. Agora, segunda-feira, né, começa um novo ciclo. Tá? Começa uma nova turma. Então quero chamar. Vem com a gente, faça um esforço. Vem que não é difícil vir aqui numa quarta-feira, segunda-feira. Você estará conosco ali em sala de aula. Vocês vão estudar todo esse conteúdo exposto, material didático, tá? Então eu estou ali com um panfleto do seminário, um papelzinho onde que você pode colocar o nome e telefone. Eu sei que você está com pressa agora para ir embora, mas se você deixar o nome e telefone, depois durante a semana a secretaria vai entrar em contato com vocês, passar todas as informações, você vai ver que é muito fácil estudar teologia. Então, parabéns aí para a igreja, obrigado pastor, parabéns pela grande palestra, grande estudo, uma autoridade na área de escatologia, e eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe, queridos. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu quero aproveitar para bem rapidinho mostrar para vocês quanta coisa boa está disponível para vocês aprenderem no curso do SBL. A teologia, ela pode ser dividida em 6 principais ramos, que são esses aqui, ó. Teologia sistemática, bíblica, histórica, apologética, pastoral e didática. Olha o que você vai aprender em cada uma delas. Então, por exemplo, teologia sistemática é a área que eu sou especialista.
todos esses assuntos aqui, geralmente sou eu mesmo que dou as aulas. Você aprenderá tudo sobre a pessoa de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre os anjos, os demônios, sobre o ser humano, o pecado, a salvação, as doutrinas da igreja, a revelação bíblica, que é a escatologia que nós vimos aqui também, e o final dos tempos. Tudo isso teologia sistemática. Teologia bíblica é um estudo avançado de cada um dos livros da Bíblia separados por grupos. Então, por exemplo, na bibliologia do Antigo Testamento, nós começamos ali com o Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Depois os livros históricos, de Josué até Esther. Os livros poéticos, de Jó a Cantares, e os profetas, separados em profetas maiores, de Isaías a Daniel, e profetas menores, de Oséias a Malaquias. Então, no decorrer do curso, você aprenderá cada um dos livros da Bíblia. Quem escreveu, em que época que foi, em que lugar a pessoa estava, quais são os trechos principais do livro, o assunto principal que cada livro trata. E a mesma coisa com o Novo Testamento. Os evangelhos, depois um livro histórico que é Atos, as epístolas eclesiásticas, escritas por Paulo, as cartas pastorais, as cartas universais e o livro de Apocalipse. Depois, na teologia histórica, nós vamos ver um estudo avançado de toda a história judaico-cristã, com um panorama do Antigo Testamento mostrando toda essa linha do tempo, desde a criação até o período interbíblico. Depois, história de Israel, arqueologia bíblica. Então, entre nossos professores, por exemplo, nós temos um professor de arqueologia que ele é curador de um museu. E ele vem aqui dar aula para a gente de arqueologia bíblica, geografia bíblica, panorama também do Novo Testamento, história da igreja específica no Brasil e a história da teologia como um todo. Depois, na apologética, que é essa área que trabalha a defesa da fé cristã contra as seitas e heresias, nós vamos ver estudos sobre introdução à heresiologia, seitas pseudo-cristãs, e aqui nós vamos entrar, por exemplo, Mormon, Testemunhas de Jeová, Adventistas, Kardecistas e tantos outros grupos, seitas unicistas, religiões comparadas, seitas proféticas, secretas, espíritas e seitas orientais. Você aprenderá o que é cada um desses grupos, o que eles creem e como evangelizá-los. Também na teologia pastoral, e aqui não é somente pastoral, mas se aplica a todo cristão, você aprenderá sobre ética pastoral, também chamada de ética cristã, sobre missões, como fazer evangelismo local, como falar em público, que é a oratória, administração eclesiástica, projetos ministeriais, e aqui junto tem todo o voluntariado, psicologia pastoral e como preparar sermões, que é a chamada homilética. Então você terá todo esse preparo. E na teologia didática, por fim, que são conteúdos mais técnicos que capacitam o teólogo, você terá o estudo sobre introdução ao grego, ao hebraico, a filosofia, metodologias científicas, ciência e fé, como a verdadeira ciência se alinha com o que a Bíblia ensina e não o contrário, como interpretar textos bíblicos, exegese, e a hermenêutica, como extrair e entender a informação, a mensagem da Bíblia. Tudo isso no decorrer de 3 anos, com aulas apenas às segundas-feiras. Então, a todos vocês que estiverem interessados, nosso curso já retoma as aulas agora na próxima segunda, dia 4. Eu mesmo estarei lecionando Doutrina de Deus, estudo sobre a pessoa do Deus Pai. Nós vamos ver os nomes de Deus, os atributos divinos, como Deus se revelou na história, formas lógicas e filosóficas de comprovar a existência de Deus. Isso nas 2 primeiras segundas-feiras, e em sequência, na segunda quinzena de agosto, eu darei mais 2 aulas específicas sobre a doutrina da Trindade. Mesmo se até lá você já não estiver como um aluno matriculado, eu convido você a vir assistir gratuitamente aulas como nosso visitante, aulas teste. Você pode vir gratuitamente como visitante, vem assistir às nossas aulas, e eu tenho certeza, porque isso já se repetiu centenas de vezes em todos os nossos polos. Se você vir e assistir uma aula, você vai gostar tanto que você vai querer ficar. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos.